como contar boas histórias e o porquê histórias é a melhor forma de você se conectar com pessoas, sejam elas estranhas ou até mesmo pessoas que você já conhece. Isso vai facilitar demais com que você consiga ter conversas e uma conexão genuína com as pessoas. Afinal de contas, quem não gosta de uma boa história, não é mesmo? Mas vamos lá, antes de eu falar o porquê você deve iniciar aí contando histórias com as pessoas, é interessante você dividir boas histórias com as pessoas, eu quero dizer o porquê que eu tô gravando esse episódio para você. Uma coisa que me chamou muito a atenção na minha trajetória aí na área da comunicação, conversar com pessoas, me relacionar melhor, foi que nada convence mais uma pessoa a te ouvir do que o início de uma história. Sabe aquele famoso "era uma vez"? Aí você começa a falar alguma coisa. Isso já desperta no cérebro da pessoa um interesse em querer te ouvir, porque já gera uma curiosidade em saber o que essa história vai dizer, qual mensagem vai trazer, qual vai ser o final dessa história. Ou seja, sempre que alguém quis contar uma história pra mim, eu sempre me conectei demais. E estudando e entendendo o porquê isso acontecia comigo, eu descobri que não é só comigo, é com todas as pessoas. Então quando você estiver conversando com alguém e tomar a decisão de contar uma história, você com certeza vai se conectar muito rápido com a pessoa. Ela já vai ter um interesse em querer saber o que você tem pra falar. Então, se liga no vídeo, porque eu tenho certeza que hoje promete. Uma das coisas que eu já quero falar pra você é que a história, ela não acontece agora, ela não é desses dias atuais. A história já vem de muito tempo atrás, onde nas fogueiras as pessoas se reuniam para dividir informações. E a linguagem não era como é hoje, essa forma de se comunicar como falamos hoje, não era exatamente assim. As pessoas não tinham uma linguagem exata, como hoje aqui no Brasil temos o português, em outros países é o inglês, o espanhol. Não era bem assim. As pessoas usavam de símbolos, expressões. Então eles se envolviam em conversas nesse gênero. Em rodas de fogueira, eles trocavam muitas informações. E uma das coisas que mais aconteciam era a troca de experiências. E essa troca de experiências vinham através de histórias. A pessoa saía, o cara caçar. Ele voltava e dividia essa experiência com os outros. E assim, eles trocavam experiências e assim sabiam quais problemas poderiam enfrentar, quais soluções poderiam ter através desse tipo de informação. Ou seja, desde as épocas dos primórdios, a história já conecta pessoas como nada mais conecta. Então, se você quer se conectar com as pessoas, contar histórias é muito interessante. E já saber que a história faz todo sentido na cabeça da outra pessoa é muito importante. Então, como de praxe, eu separei aqui 5 coisinhas para te falar do porquê é interessante você contar histórias e ficar atento sobre esse benefício tão incrível na linguagem no seu dia a dia. Primeiro benefício de todos, vamos lá para o primeiro benefício que você tem que entender a hora de contar uma história. Primeiro benefício, engajamento emocional. Toda vez que você inicia a contar uma história, você vai conseguir com que a outra pessoa já se engaje logo de cara emocionalmente com você. Por quê? Quando você começa a contar uma história, seja uma história sobre a sua vida ou uma história de terceiros, a pessoa consegue na mente dela visualizar aquilo que está acontecendo, diferente de dados, números, informações muito precisas e analíticas sobre um assunto. Você contando uma história vai despertar um sentimento emocional na outra pessoa, e isso vai fazer com que a pessoa consiga ter mais chances de se engajar emocionalmente com você. Dessa forma, você consegue ter um resultado mais eficaz logo de cara com a pessoa. Então conte histórias para já engajar emocionalmente com a pessoa e assim ela querer te ouvir. Segunda coisa que acontece é a ativação neurológica. Ou seja, a pessoa ela tem uma ativação neurológica dentro da cabeça dela, de que ela se visualiza dentro da história. Você contando para ela algo, ela se visualiza sendo parte daquilo. É como se na mente dela, por um instante, ela criasse os personagens daquilo que você está contando. E assim faz com que ela se sinta parte daquilo. E as pessoas se sentindo parte daquilo que você está falando faz total diferença. Porque isso faz com que ela se conecte e prenda total atenção no que você está falando. Ou seja, toda vez que você for contar uma história, também é interessante colocar detalhes sobre o local, o ambiente, qual era o cheiro que tinha, o tempo, que dia que foi, se estava de dia, se era de noite, se era frio, se era calor. Coisas assim facilita inclusive para que a pessoa tenha essa ativação neurológica e faz com que ela se conecte muito mais rápido com você. Terceira coisa que acontece quando você conta uma história é a retenção memorial. Ou seja, a pessoa consegue se reter na sua história porque ela consegue enxergar começo,
meio e fim. Uma história tem isso. Diferente de coisas aleatórias que você conta, uma história faz total sentido para a pessoa, porque fica mais fácil dela lembrar disso. Então ela vai conseguir reter mais essas informações, porque ela vai lembrar do início dessa história, vai lembrar do meio dessa história e do final. Qual foi a conclusão dessa história? Ou seja, por que ela começou, qual foi o enredo que teve no meio, depois o que aconteceu para concluir essa história. E assim faz com que você fique sendo lembrado por essa pessoa, até mesmo depois que você vai. Já deve ter acontecido com você, a pessoa te conta uma história e você pega todos aqueles detalhes, é show de bola. Aí no dia seguinte no seu trabalho, na faculdade, para um amigo, num passeio, você acaba repetindo a mesma história que você escutou ontem de uma outra pessoa. Ou seja, isso é muito legal porque faz com que você lembre muito mais fácil da história, porque os detalhes da história gerou essa retenção memorial. Uma das coisas que acontece muito nas histórias, né? Piadas. Você deve ter ouvido uma boa piada, com certeza. Cara, a pessoa te conta uma piada agora e você amanhã já tá contando para outra pessoa. Por quê? Porque você lembra muito mais fácil, porque a piada ela entra como uma história. Ou seja, ela tem começo, meio e fim, tem personagens, detalhes sobre tudo que acontece. Ou seja, se conecta muito mais fácil. Então, se você não conta piada, eu vou contar, tá bom? Até porque as pessoas vão gostar e ela é uma história bem legal. Quarto benefício de você contar uma história para as pessoas é a construção de pertencimento e identidade. Quando você conta uma história para as pessoas, eu já falei, elas se sentem parte daquilo. Elas se veem dentro da história. Ou seja, se sentindo parte e se vendo dentro, é como se elas estivessem vivendo aquilo. As mesmas emoções que você vivenciou quando você conta, essa pessoa simplesmente por ouvir dentro da mente dela, ela libera essas mesmas emoções. Emoções de alegria, de raiva, dependendo da história que você contar. Ou seja, gera um nível de conexão muito grande com você e a pessoa, mesmo ela sendo uma completa estranha. Você já deu like no vídeo? Se você não deu like no vídeo ainda, então corre e dá o like aqui que é muito importante. E se inscreve no canal, porque toda vez que você comenta alguma coisa aqui, dá um like, você sendo inscrito aqui do canal, você ajuda demais e contribui para que mais pessoas possam receber nosso conteúdo e também estar crescendo, assim como você e eu estamos crescendo dia após dia, semana após semana aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Quinto benefício é a facilidade de conversão. Cara, quando você conta uma história, já tem um quebra-gelo logo de cara com a pessoa. Não importa como que tá o dia dela, como que tá o teu dia. Se você começa contando uma história, é um grande quebra-gelo. E quebrar gelo com as pessoas é maravilhoso, já gera conexão logo de cara, a pessoa já se sente confortável com você na conversa, facilitando assim que depois que você finaliza essa história, fica mais fácil você conseguir um telefone dessa pessoa, manter um contato depois, pegar uma rede social para você conversar mais tarde, quem sabe marcar um café. A amizade fica muito mais fácil de ser gerada após você quebrar um gelo com a pessoa. E contar uma história é muito fácil para fazer isso. Quebra gelo. Você consegue fazer uma conversão muito mais rápida. Aquela pessoa que não conhece você, ela passa a conhecer porque você contou uma história. Ou seja, uma forma muito simples de gerar conexão, você consegue fazer com que a pessoa goste de você logo de cara. Como eu já falei, né? Quem que não gosta de uma história? Você já deve lembrar daquele professor na escola que contava histórias, talvez seu pai ou um tio que sempre contou boas histórias. Você lembra muito dessas histórias e lembra sempre com carinho. Por quê? Histórias conectam pessoas. E falando de histórias aqui, eu queria indicar um livro para vocês, até para que vocês dêem continuidade depois, nesses estudos de o porquê contar boas histórias e o porquê histórias conectam pessoas. De tudo que eu já vi, história é uma coisa que todo mundo gosta. Independente da classe social, religião, a pessoa gosta de ouvir uma história. Existe esse livro aqui, ó, chamado Storytelling. Esse livro aqui, ó, depois que eu comecei a ler, eu estudei esse livro, ele fez bastante diferença. E esse livro, inclusive, ele é um pontapé inicial. Depois você pode estudar mais sobre esse assunto aqui. O que eu quero dizer para você é, quando você busca estudar sobre um assunto, você cresce muito mais. E esse livro aqui em especial me ajudou demais a entender o porquê eu devo contar história para as pessoas e o porquê toda vez que eu faço isso, as pessoas se conectam mais a mim. Eu consigo ter mais facilidade nos relacionamentos sociais, que é isso que a gente quer. Uma pessoa que é tímida, que não se comunica tão bem, a partir do momento que ele consegue fazer isso, ele vai se conectar mais com as pessoas. E é por isso que você está aqui no canal agora, e eu tenho certeza que você vai se desenvolver demais. Lembra no primeiro vídeo que eu falei de introdução? O meu propósito com você é, após 12 meses aqui de canal, você ter uma mudança tão incrível que as pessoas não vão nem achar que você é você mesmo.
Vai ter aquele conhecido próximo que vai falar, caraca, onde você tava? O que aconteceu que teve tanta mudança assim? Ou seja, as pessoas vão se assustar com tamanha evolução. Então, boas histórias conectam pessoas e é isso que eu queria passar para vocês. Então acredito que se você contar boas histórias, vai com certeza se relacionar melhor, atrair mais as pessoas para o seu lado e vai, sem sombra de dúvida, ficar na memória das pessoas. Então, esse era o vídeo de hoje e já para adiantar, semana que vem o episódio promete. Vai ser um episódio sensacional que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então, estude bem o episódio de hoje, que é como contar histórias. Se você não viu os episódios anteriores, volta no canal que tem muitos episódios interessantes. Beleza, galera? Então, um beijo no coração. Não se esquece, dê o like, comenta aqui o que você achou do episódio de hoje e, como eu sempre falo, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e eu fico muito feliz em poder dividir um pouquinho do meu conhecimento. Um beijo no coração e até semana que vem.